quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de abrir esse canal e fazer menção do seu nome, do seu reino, espalhando ou semeando a boa semente, para que possa alcançar corações e o seu nome ser glorificado. Eu sirvo a Deus no ministério de Madureira, na cidade de Barueri, no campo do Belval. O meu pastor presidente é o pastor Belchior Martins. E dessa feita, nós vamos estudar a revista da editora Betel. E nessa feita estaremos estudando a lição de número 4, que tem o título O Sal da Terra e a Luz do Mundo. O texto áureo nos diz assim: bom é o sal, se o sal se tornar insosso, com que adubareis? Onde tendes sal em vós mesmo, e paz uns com os outros? A verdade aplicada em um mundo em trevas e corrupto, somos chamados e capacitados a sermos diferentes e influenciadores para a glória de Deus. Objetivos da lição são 3. Ensinar que devemos ser agentes influenciadores. Objetivo de número 2 é mostrar que, como luz, devemos iluminar. E terceiro, citar as responsabilidades como sal e luz. Então, nós percebemos aqui nessa maravilhosa referência e introdução e verdade aplicada e os objetivos, que nós não fomos apenas chamados e inseridos no reino, mas nós temos uma enorme responsabilidade de dar testemunho daquele que nos chamou. Porque não é o nosso nome que está em reputação, mas é o nome daquele que nos chamou. Os textos de referência está em Mateus, capítulo de número 5, o verso 13, 14, 15 e 16. Nós temos as referências ou leituras complementares, que está em Marcos capítulo 7, do verso 21 ao 23. Irmãos, essa referência, ela traz algo impressionante que requer muita atenção, um autoexame de nós mesmos como servo de Deus, como representante do reino de Deus e como exercer essa responsabilidade que Jesus colocou sobre nós para ser sal e luz do mundo. Não deixe de ler essa referência, porque ela vai mostrar de fato como o sistema em nossos membros funciona por causa do pecado. Ele vai trazer uma lista de algo
que nos contamina e que pode muito nos complicar ao verbalizar ou permitir que aflore esses desejos. A segunda referência está em João capítulo 15, verso 16. Jesus nos escolheu para influenciar. A terceira referência está em Filipenses capítulo 2, o verso 15, que exige de nós que iluminemos ou brilhemos, ou venhamos a brilhar nesse mundo depravado e corrupto. Em outras palavras, nós não devemos nos contaminar. Por quê? Porque a lição vai tratar do que Deus requer de nós na terra. E como nós devemos testemunhar dele, brilhando, iluminando e conservando. A quarta referência está em Hebreus, capítulo de número 12, verso 1. Perseverando no meio das provações. Ele nos chamou e nos colocou em um caminho e nos proporcionou uma carreira e tem uma faixa de chegada e nós não podemos desistir. Mas ao trilhar esse caminho, os rastros que tem que ficar é o testemunho daquele que nos chamou. A quinta referência está em 1 Pedro capítulo 2, o verso 9, que vai fazer menção da nossa eleição. Nós somos a raça eleita, ou nação santa. Na verdade, geração eleita e nação santa. Então, a responsabilidade ela é muito grande. E a sexta referência, 1 João capítulo 1, do 1 ao 3. A palavra da vida foi manifesta na carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E disse João, nas suas palavras, e definindo o Verbo como vida, a qual ele viu, ouviu e pegou. Em outras palavras, João estava dizendo, eu não posso me calar. Eu não posso negar isso. E esse é o legado que ele deixou para nós. Ou melhor, todos eles que receberam o mesmo chamado, a mesma responsabilidade, dando continuidade ao que o nosso mestre começou. Tendo dito isso, nós temos aqui a introdução. Jesus ressaltou a importância de sermos o sal e a luz do mundo. O sal e a luz são metáforas que denotam a influência positiva que os filhos de Deus devem exercer no mundo. Observe a ênfase aqui na introdução. O ponto 1. Sois o sal da terra. Ao fazer tal declaração, Jesus revela a dupla função que devemos exercer nesse mundo avesso e pecaminoso. Somos sal e luz.
os agentes influenciadores. O 1.1, o subtópico, a importância de uma vida constante. Aqui eu quero apenas fazer menção como uma ênfase para nós, um exame que temos que fazer e incluir aqui as palavras de Deus para Josué. Lá em Josué 1, do 1 ao 9, que ele vai dizer para Josué: Josué, seja corajoso, tenha ânimo, porque você tem uma responsabilidade de fazer esse povo atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Então aqui a importância de uma vida constante, contínua, sem folga e sem férias. Uma referência para você ler e refletir 1 Coríntios, capítulo de número 15 e o verso 58. No meio desse verso tem uma palavra que ela tem que ser bem observada. Não basta ser constante, tem que ser inabalável, permanecer firme. 1.2, o poder relevante do sal. O sal nós sabemos que é um conservante. Ele é um tipo de prevenção. E é isso que nós somos. A mensagem que nós anunciamos, que é a palavra de Deus, ela vem como advertência, mas ela vem num sentido de prevenção. A mensagem que nós anunciamos, ela tem o poder de evitar tragédias, desespero, a derrota. E embutido nessa mensagem tem a esperança. Não precisa nós olhar para tão longe. Basta nós olhar para o Salmo de número 46. Lá tem um retrato do caos instalado. Mas lá tem o Deus, aonde o salmista, no verso 7 e no verso 11, ele dá um grito: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O 1.3, o sal que provoca sede. Quando nós falamos de sede, logo me vem à memória o Salmo de número 42, o verso 1 e o verso 2.
Não deixe de ler. Você, professor, você, aluno, porque é esta sede que nós, como sal, devemos provocar nas pessoas que ouvem essa mensagem. Não apenas ser prevenção, mas provocar sede. Porque se nós deixar as pessoas com sede, sede de Deus, eles vão em busca dessa fonte. E Jesus, no último dia da festa, João, capítulo de número 7, o verso 38, ele vai dizer que se nós crermos nele, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do nosso interior e nos conectarão, ou nos conecta à eternidade. Agora observe, se o sal é um conservante, aqui tem duas palavras bem interessantes que devemos observar. Aqui no tópico 1.2, nós encontramos a palavra asséptico, que diz assim, ó: o sal é asséptico, não antisséptico. O antisséptico é contrário ao veneno. Então, só para resumir aqui, e como professor, eu também alerto meus amigos que vão estar dando essa aula domingo, dia 24 de julho, que nós, como sal, nós somos apenas a prevenção, com o bom testemunho, como representante, mas na boa semente, ou seja, na mensagem que anunciamos, que é a palavra de Deus, ela é o antiveneno, ou o antídoto, que pode reverter o processo do pecado, o veneno mortal. Então, frisando mais uma vez, nós como sal da terra, nós somos apenas a prevenção, porque o sal, ele preserva, mas ele não evita insetos ou germes, mas o veneno, ou melhor, o antídoto, ele tem o poder de reverter o processo e evitar que os germes, que os insetos deixem suas lavas. 1.3 O sal que provoca sede. Aqui eu até antecipei, mas logo me veio essas duas palavras na mente. Então, aqui eu já antecipei a reflexão. Vamos ao tópico de número 2. Vós sois a luz do mundo. Não existe outro motivo para a luz, para a existência da luz, a não ser para que ilumine
Não existe outra forma de iluminar esse mundo de trevas a não ser testemunhando. Mas eu quero que você observe algo aqui. O pastor, o bispo Abner, que é o escritor, é o comentarista dessa revista, ele colocou aqui que não há outro motivo para a luz, para a existência da luz, a não ser para iluminar. Mas eu quero acrescentar algo aqui, bem importante de ser observado. A luz, ela tem a função de iluminar? Tem sim, inegável. Mas ela tem a função também de nos dar a possibilidade de discernir as coisas com mais exatidão. Uma luz fraca, você não define na primeira vista o que está vendo. Uma luz turva, você vê menos ainda. Mas quando a luz é de fato clara, ela dá para você uma visão e uma definição melhor do que você está vendo. Em outras palavras, você como luz, nós como luz do mundo, nós não vamos apenas iluminar um ambiente, um caminho, aonde nós entramos e saímos, mas como luz, o mundo pode ver Deus em nós, nas nossas ações, nos nossos feitos, nas nossas posições de servo e de representante. Então observe bem isso. Quanto mais alguém se aproximar da luz, mais definição ele vai ver do que está vendo. Porque foi Paulo que falou, dizendo que esse mundo é tenebroso. Segundo um pastor que eu ouvi, um estudioso da palavra de Deus, ele definiu bem essa palavra. Disse ele que na tradução significa esse mundo enrolado em trevas. Então olha só a sua responsabilidade. Olha só a minha responsabilidade. Olha só a nossa responsabilidade. E como é que Jesus definiu tudo isso? É que a luz, ela é impossível de passar despercebida. E ele destacou mais. Em que lugar deve estar a luz? No alto. Agora, olha que paradoxo. Para nós brilhar como um forte refletor nesse mundo, o lugar mais alto que devemos estar é aos pés do Senhor. Porque aí nós vamos estar aos pés do Senhor, na fonte aonde somos revestidos o tempo todo e ligado. E a luz vai brilhar cada vez mais forte. 2.1
A luz deve brilhar. Brilhar faz parte da natureza da luz. É para isso que ela existe. 2.2. Não se pode esconder uma luz. Já antecipei aqui. Dois ponto 3. Cristo, nossa fonte de luz. Acerca de si mesmo, Jesus disse ser a luz do mundo, a fonte de luz que jorra para todos. Eu quero encerrar esse tópico 2 dizendo o seguinte. É claro, João Batista, ou melhor, o apóstolo João definiu bem que houve um homem enviado por Deus, mas ele não era a luz. Mas ele dava testemunho da luz que estava entre nós, disse ele. Que é onde vem a declaração de Jesus. João capítulo 8 e o verso 12. Mas engraçado é que Jesus se declarou luz desse mundo, a luz que ilumina todos os homens. Mas ao chegar ao final da sua jornada aqui, aonde nós estamos estudando, e o capítulo 5 de Mateus, o verso 16, ele outorgou essa luz em nós. Ele passou esse legado para nós, declarando, definindo e colocando sobre nós essa responsabilidade. Vocês sois a luz do mundo. É claro que ele estava falando para os discípulos na época, mas isso não se restringiu apenas para ele, porque nós também somos servos, discípulos, mensageiros, enviados e representantes do reino, aqueles que dão continuidade ao que ele começou. Tópico de número 3. Nossas responsabilidades como sal e luz. Existe uma perfeita harmonia entre o sal e a luz. Porém, num gesto muito elegante e amoroso, Jesus nos advertiu acerca de nossa importância em mantê-lo sempre ativo. Atividade constante, exercício sem parar. Não podemos permitir que a canseira, que as ansiedades desse mundo, como disse Paulo, falando do bom soldado de Cristo que está alistado em seu exército, não pode se embaraçar com as atividades ou com as coisas desse mundo. 3.1. Tendes sal em vós mesmo?
Com essa amorosa advertência, o Senhor nos convida a priorizar nossa essência. É claro que aqui ele não está falando da essência humana, mas está falando da essência de Deus em nós, adquirida pela palavra de Deus e exercida pelo Espírito Santo de Deus. 3.2 Quem pratica a verdade vem para a luz. Observemos que a mesma advertência dada ao Saulo também foi dada à luz. Nós temos um olhar talvez superficial para os relacionamentos. Porque hoje nós vivemos uns dias complicados na área de relacionamento, na área social. Relacionamento é aproximação. Nós não vamos conseguir conhecer alguém à distância. Entendo eu que quando a Bíblia nos chama para buscar o Senhor de todo o coração, e Ele se deixará ser achado por nós, Ele mesmo se revelará a nós. Então aqui Ele está chamando para um relacionamento muito de perto. E por que eu estou falando isso? O que tem a ver? Não tem um esplendor e uma luz mais clara do que Deus. E partindo de mim, eu só vou conseguir ver os meus defeitos. E por que não as minhas impurezas? Quando de fato eu estiver bem próximo de Deus, que é a luz que ilumina todo o homem. É a nossa dificuldade. É ter um relacionamento íntimo de Deus. Lembre de Mateus capítulo 7, do verso 24, aonde ele finaliza dizendo: aqueles que reclamam ou questionam, Senhor, eu fiz tanta coisa, e a palavra que ele vai usar lá, eu nunca os conheci. Relacionamento, aproximação, conhecimento, está na presença da luz. Eles fizeram tudo isso, mas não tinham um relacionamento, não viviam debaixo da luz de Deus. Como ia brilhar? 3.3 Sal e luz, uma perfeita combinação. Um é prevenção, o outro é iluminação. Perdeu algo? Acende a luz. E de preferência, não uma luz turva, não uma luz leve, uma luz forte,
para apenas não achar o que perdeu, mas para ver também as impurezas. Enquanto o sal serve para dar sabor, onde penetra, a luz deve, por sua vez, iluminar o ambiente onde há escuridão. Não deixe de ler Salmo 119, o verso 105. Lá não fala apenas de um caminho. Lá não fala apenas de dar um passo. Lá fala de conscientização, convicção e certeza absoluta da onde vai pôr o pé para dar o próximo passo. Foi Jesus que falou. Quem anda de noite, com certeza vai tropeçar. Mas quem anda na luz, não apenas não tropeça, mas sabe para onde vai, porque tem a consciência limpa, tem a convicção, tem a prudência, tem a coerência e tem a luz da sabedoria. Conclusão. Ao dizer que somos luz da terra, sal da terra e luz do mundo, Jesus não somente revelou a responsabilidade que temos nesse mundo, ressaltou também as virtudes que acrescentou na vida de todos nós. E falando de virtudes, é mais um privilégio, é mais um acréscimo excelente que Ele colocou em nossas vidas. Para nós entender essas virtudes, basta olhar para a atitude da mulher do fluxo de sangue. Ela tomou uma atitude, agiu nessa atitude e tocou na orla do vestido de Jesus. E dele saiu virtudes. Oh, glória! A virtude é o poder. A virtude é a excelência ou a qualidade que alguém tem de tirar alguém do anonimato, de tirar alguém do desespero, de tirar alguém do calabouço, de tirar alguém das renegações da sociedade e colocar na história, na sociedade de volta. E por que não? Colocar o seu nome no livro da vida. Toda vez que eu e você lê a Bíblia, nós nos deparamos com esse relato. Então, eu e você, nós temos essa virtude. Nós temos nós como sal, nós temos
prevenção. Como luz, nós temos a virtude de iluminar, desfazer as trevas, ou de revelar Deus para aqueles que não o conhecem. E como virtudes que Jesus colocou sobre nós, dá uma olhadinha, Isaías 61 e o verso 1, para você ver a função dessa virtude. Então eu quero finalizar esse vídeo na abertura desse canal. Você que vai assistir esse vídeo, vai passar por aqui, dê a sua opinião, se inscreva, deixe o seu comentário e deixe o seu like. E vamos dar as mãos. E junto essa boa semente vai chegar longe. E o nome do Senhor será glorificado. Não só isso, através da minha vida, através da sua vida, através de nós dar as mãos, ele vai ser revelado e conhecido. E como sal que nós aprendemos aqui, vamos causar sede para que as pessoas sintam na sua alma e no seu espírito a sede do Deus vivo. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima. Tchau.